Olá, eu estou aqui para dar uma dica para você que é pai, mãe ou de alguma forma responsável por uma criança ou adolescente e que nesse período está vivendo aí durante a pandemia, durante o afastamento social, de uma forma mais próxima dessa criança e adolescente. E com isso, percebendo que há uma indisciplina muito comum nos dias de hoje nas crianças e adolescentes. A gente costuma dizer que na nossa época, quando olhávamos para uma criança, ela já sabia ali que deveria respeitar, parar de fazer o que estava fazendo, porque o olhar do adulto para nós, quando criança, já era um olhar de disciplina, que nos disciplinava, que nos dizia que era hora de fazer silêncio, que era hora de parar com uma brincadeira. Costumamos dizer que os nossos pais e avós só no olhar já nos corrigiam. E é verdade. Porém, nós que muito fomos reprimidos por essas autoridades, acabamos pegando leve por demais com as nossas crianças e adolescentes, produzindo uma geração que não tem muita disciplina. E talvez você esteja percebendo isso hoje muito mais do que antes, por estar convivendo muito mais com essa criança ou adolescente que você tem em casa. Hoje, essa geração não tem muito compromisso com rotinas, com atividades de casa, com tarefas, né? E nós temos visto isso hoje de uma forma muito presente nas rotinas das casas. Então, eu estou aqui para te dar uma dica de disciplina. Primeiro, a implementação de rotina é fundamental. É preciso ter hora para tudo, como nós sempre tivemos antes e que hoje as crianças não têm. É preciso ter hora para usar as tecnologias, é preciso ter um tempo determinado para ficar jogando no celular. Chega uma hora que isso também precisa parar, porque prejudica o desenvolvimento, inclusive cognitivo, mental das nossas crianças e adolescentes. Mas eu estou aqui também para te dar uma dica disciplinar no outro sentido da palavra disciplina, que é para substituir o que antes a gente chamava de castigo. Não se diz mais colocar uma criança de castigo, se diz disciplinar uma criança, porque esse castigo de antigamente poderia ser só para punir, mas as medidas disciplinares de hoje são para introduzir uma disciplina em uma geração tão indisciplinada, disciplina que é necessária para viver em sociedade. Então nós precisamos ajudar as nossas crianças e adolescentes a serem mais disciplinados. Bem, então de que forma fazer isso? Eu estou aqui para te ajudar com isso. Não existe, na verdade, uma receita pronta, de uma forma ideal para disciplinar. Se é colocar no quarto ou sentado numa cadeira por um tempo X para pensar um pouco sobre a coisa errada que fez, ou se é, de repente, ficar sem um dos aparelhos eletrônicos que as crianças e adolescentes gostam tanto. Não existe essa receita. O que é melhor para fazer? Na verdade, é você que tem autoridade dentro dessa casa e que pode descobrir o que de fato mais afeta essa criança ou adolescente que está aí sob a sua responsabilidade e sob a sua autoridade também. Você que é uma autoridade para essa criança ou para esse adolescente, precisa perceber o que de fato mais afeta, mais faz essa criança ou adolescente ficar assim afetado, pensando e repensando no erro que cometeu. Quando você descobrir aquilo que deve fazer para afetar no sentido de disciplinar essa criança ou adolescente, você deve então padronizar essa forma de disciplinar. O erro mais comum é uma hora fazer de um jeito e outra hora fazer de outro. A criança ou adolescente não sabe nem o que espera, e isso mostra que você tem dificuldade com a sua autoridade. Essa criança ou adolescente precisa saber: se eu fizer tal coisa errada, ele ou ela vai fazer aquilo comigo. Ele precisa saber exatamente o que esperar. Isso é que faz com que ele entenda que você tem uma autoridade que marca em cima e que vai fazer então que ele fique ali se vigiando, se disciplinando para não errar com os mesmos erros. Então, não é correto uma hora bater, outra hora colocar no quarto de castigo, outra hora tirar o celular, outra hora não deixar usar a bicicleta. Você pode fazer qualquer uma dessas coisas, mas precisa ser só a mesma coisa. Isso sim é uma medida persistente de disciplina, para que essa criança ou adolescente entenda quem é que tem a autoridade.
É muito importante nesse sentido que os adultos da casa não tirem a autoridade um do outro. Então, quem pôs a medida disciplinar, esse mesmo precisa tirar quando for o tempo. E esse tempo também não pode se prolongar por demais. É importante que esse tempo seja curto, para que você possa repetir muitas vezes a medida disciplinar, se for importante e necessário. Então, se a criança ou adolescente fez algo errado, você aplica a medida. Se ela repetiu o erro, você aplica de novo. E se ela fizer pela terceira, quarta, quinta, sexta vez, você vai pegar firme e junto, ainda que isso te canse, você precisa persistir. Porque normalmente as crianças e adolescentes de hoje vencem pelo cansaço, não é verdade? Na verdade, você precisa vencê-lo ou vencê-la pelo cansaço. Você tem que mostrar quem é que tem autoridade nessa casa e quem é que vai garantir que as coisas saiam do jeito que precisam sair. A autoridade está nas suas mãos, não perca isso de vista. Persista e discipline. Estou aqui para te ajudar se você precisar. E a gente se fala em outros vídeos daqui por diante.